Fala, jovens, belezinha? Começando mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para deixar a sua planilha um pouco mais dinâmica. Vou mostrar alguns recursos para otimizar o seu trabalho dentro do Excel. Tá curioso para saber qual dica que é essa? Então pega o seu café e bora de planilha. Bom, jovens, é o seguinte, a dica de hoje vai ser o uso da função único. Mas vamos entender primeiro o que é a função único e o que ela faz. Bom, a função único, como o nome mesmo já diz, ela vai retornar valores únicos. Como assim? Ela vai pegar os valores de um intervalo selecionado e vai tirar toda a duplicidade, retornando apenas valores únicos. Eu vou mostrar melhor na prática como que ela funciona. Vou mostrar alguns exemplos e o que você pode fazer partindo da função único, certo? É o seguinte, aqui eu tenho uma tabela com o lançamento de algumas notas fiscais de alguns fornecedores, certo? Se você reparar, tanto em fornecedores quanto em local, eu tenho informações repetidas. Eu vou começar primeiro por local. Olha só, eu tenho fornecedor do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de São Paulo novamente, certo? Eu tenho essas informações e elas estão repetidas. E eu quero extrair numa coluna apenas um valor, quero remover a duplicidade. Então como que eu faço? É aqui que eu vou usar a função único. Ela é bem simples. Eu vou dar o sinal de igual, vou chamar a função único, certo? E agora aqui ela está pedindo para selecionar a matriz. Eu vou começar com a coluna local. Vou selecionar toda a coluna local. Feito isso, vou fechar o parênteses, vou dar um Enter. E olha só, ela voltou apenas uma informação, certo? Ela removeu toda a duplicidade que nós tínhamos ali. Partindo daqui, eu consigo fazer contagens, saber, por exemplo, quantos locais eu tenho aqui. Vou usar a contagem simples, certo? Entrar com a função conte valores, vou selecionar da célula C6 até a célula C10. Vou fechar o parênteses, dou um Enter e eu tenho 5 informações aqui, certo? Agora, olha só a diferença. Já vai ser um plus aqui. Vou entrar com a função conte valores novamente, vou selecionar novamente da célula C6 até a célula C10. Só que olha só que interessante. Ele já colocou da célula C6 e um jogo da velha, a nossa hashtag. Por quê? Porque ele já entendeu que isso aqui é um valor dinâmico, certo? Vou fechar o parênteses. Beleza, até aqui não teve diferença nenhuma, certo? 5 e 5. Só que olha só a sacada. Vou vir aqui no último e vou alterar. Vou colocar um local, um estado que não esteja no cadastro. Vou dar um Enter. E olha só, ele já acrescentou um aqui que não tinha. Já acrescentou mais um valor e aqui não. Por quê? Porque aqui nós selecionamos da célula G6 até a célula G10. Ou seja, nós limitamos o local de contagem. Já aqui não. Colocamos da célula G6 e o hashtag. Ou seja, ele já entendeu que é um valor dinâmico. Então, conforme vai acrescentando aqui, ele vai puxando as informações. Ou seja, fica muito mais fácil de você trabalhar assim. E olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte. A partir disso, eu consigo criar uma lista suspensa. Vou clicar aqui e vou criar uma lista suspensa. Vou vir em validação de dados. Aqui em permitir, vou vir em listas. E a fonte vai ser toda essa parte. Só que eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar G6 e o jogo da velha. Vou dar um OK. E olha só, ele já me criou a lista suspensa, certo? Se eu vier aqui e remover, por exemplo, colocar um que já esteja, vai diminuir aqui e vai atualizar aqui. Ou seja, toda vez que eu acrescentar
alguma informação, ela vai vir aqui e vai acrescentar automaticamente na minha lista suspensa. Agora, olha só que interessante também que eu consigo fazer. Eu quero usar, na hora de preencher, eu quero que aqui tenha a lista dinâmica, certo? Então, vou vir em validação de dados, vou vir em lista, agora eu vou selecionar toda essa minha coluna, vou dar um OK, beleza. Eu tenho a minha lista suspensa baseada ali, certo? Eu não quero mais Tocantins, eu quero só o estado de São Paulo aqui. Ou seja, já sumiu daqui, que automaticamente já sumiu daqui, que já, né, sumiu dessa nossa lista. Ou seja, aqui eu nem precisaria, eu já posso puxar por aqui mesmo. Então olha só que interessante o que você consegue fazer. Ao invés de você ficar criando uma coluna só para fazer a lista suspensa, você pode já utilizar das suas próprias informações. Lembrando que quando eu faço a lista dinâmica, aqui nesse caso, eu já mostrei que nós podemos usar o alerta de erro, certo? Parar, avisa informações. Só que aqui eu não vou ativar. Por quê? Porque eu quero sempre adicionar algum valor novo. Se eu vier aqui e adicionar, ele vai aparecer novamente aqui em cima, certo? Então eu consigo deixar mais dinâmico. E nesse caso, se eu quiser deixar mais elegante aqui, não quiser deixar muito poluído, se eu não for usar daqui da coluna G em diante, o que eu posso fazer? Posso também, para não estragar a minha fórmula, posso selecionar as colunas que eu não for usar e ocultar. Assim não tem problema de estragar a minha fórmula, certo? Posso vir aqui, acrescentar, aliás, alterar, apenas alterar, e olha só, ficou muito mais dinâmico. Então é isso, eu quis mostrar aqui como que funciona um pouco da função único. Dá para fazer também o seguinte, eu vou reexibir, você está lá no seu trabalho, aí o seu chefe fala, eu quero saber quantos fornecedores nós temos. Aí ao invés de você ficar contando um, por exemplo, você pode vir e entrar com a função único, certo? Você pode vir aqui, chamar a função único, selecionar no caso aqui a coluna de fornecedores, fechar parênteses, ele já vai te lançar todos os fornecedores que tem cadastrado aqui. Aí você vem, entra com a função conte valores. Eu acho interessante você pegar a primeira célula, que no caso aqui é a G6, e já colocar o jogo da velha. Fecha parênteses, porque aí toda vez que você, caso tiver que atualizar alguma coisa aqui, ele já atualiza automaticamente. Mas é isso, eu quis mostrar aqui como que você pode deixar a sua planilha um pouco mais dinâmica usando a função único e o hashtag. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, já deixa um curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E vejo você numa próxima. E tchau! Fui! Valeu!